Exclusivo, pesquisa da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, feita em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, revela que para a maioria da população, investimento em mais ônibus é a solução para o trânsito na cidade. E construção da Ponte Estaiada, a maior obra viária anunciada pela Prefeitura de São José dos Campos, orçada em quase 50 milhões de reais, ainda divide a opinião dos moradores. Operação Montanha. Após acidente que deixou 10 mortos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, o governo do estado anuncia ações para reforçar durante o inverno a segurança dos motoristas no principal acesso a Campos do Jordão. Em clima de romance, Shopping Taubaté prepara a noite especial para os casais de namorados com a apresentação da Orquestra Jovem da cidade. Em São José dos Campos, projeto pretende criar um loteamento para imóveis comerciais e industriais ligado ao Parque Tecnológico da cidade. E ainda a iniciativa que ensina a reaproveitar material reciclável em peças de artesanato muda a vida de mulheres em São Sebastião. Quarta-feira, 12 de junho. Este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Uma pesquisa exclusiva da Band com a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, feita em parceria com a Universidade de Taubaté, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, revela a opinião dos joseenses em relação à melhor alternativa de transporte para desafogar o trânsito na cidade e também ao polêmico projeto da Ponte Estaiada na região do Jardim Colinas. Para a pesquisa, 423 moradores foram ouvidos entre os dias 27 e 30 de maio. A margem de erro é de 4,76 pontos percentuais para mais ou para menos. Glécia pega 8 ônibus por dia. Ela leva filhos na escola, vai ao trabalho e faz todas as atividades do dia a dia usando o transporte público. É péssimos horários, tá precisando de mais ônibus e o transporte está muito horrível. Atualmente, 3 empresas operam o transporte público de São José dos Campos. Mesmo assim, os passageiros acham que tem pouco ônibus circulando. Às vezes passa muito lotado, não tem como a gente entrar. Superlotação, atrasos, falta de ônibus, passagens caras. Reclamação é o que não falta. Basta sair por aí perguntando para as pessoas. Elas, inclusive, sabem qual é a solução. Na pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, 50,4% dos entrevistados disseram que hoje o mais indicado para melhorar o transporte público da cidade seria o aumento da frota de ônibus. Já para outros pouco mais de 20%, a alternativa seria o veículo leve sobre trilhos. O tráfego intenso de veículos também é responsável por travar a vida das pessoas no trânsito. É muito carro nas ruas. Por isso, algumas obras estão em andamento na cidade. Uma delas é a Ponte Estaiada, na região centro-oeste de São José dos Campos. Ainda de acordo com a pesquisa, pelo menos 53,4% dos entrevistados acreditam que a ponte, depois de pronta, vai ajudar a solucionar o problema do trânsito na região. 30,7% acreditam que a obra não vai resolver os congestionamentos no local. Já 9,2% dos entrevistados disseram que não há necessidade de uma intervenção no local. Se você elimina semáforos onde o trânsito pode fluir melhor, ele vai facilitar. Nesta fase da ponte, como ela começa a aparecer, saiu da etapa de fundação, a população então começa a reconhecer aquilo que os técnicos da prefeitura estudaram ao longo de muitos anos, que é a melhoria ali do sistema viário com a implantação do Arco da Inovação da Ponte Estaiada. Tecnicamente também a obra vai ajudar muito aqueles que se deslocam de ônibus, mais de 150 mil passageiros que utilizam os ônibus ali, além daqueles que se deslocam nos seus veículos particulares. Mas para este especialista em urbanismo, a ponte, que custou aos cofres públicos mais de 48 milhões de reais por enquanto, pode ajudar a resolver apenas o problema local e dos veículos pequenos. Para ele, o transporte coletivo ainda está sem solução. Isso daí nós estamos só empurrando congestionamentos, mudando uma posição ou outra. Por quê? Porque o acongestionamento atual aqui dessa rotatória, ele de certo modo serve de filtro para outras avenidas que já estão sobrecarregadas. É um monumento, o cara acha bonito, tem gente que acha lindo, se sente moderno tendo uma ponte estaiada, mas ela não é solução de trânsito para nada.
O governo de São Paulo anunciou hoje uma operação específica para a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro como reforço do trabalho da Polícia Rodoviária e o DR nas estradas durante o inverno a partir do feriado de Corpus Christi. O objetivo é garantir maior segurança para os turistas no acesso à Serra da Mantiqueira, principal destino durante a temporada de inverno, devido às férias de julho e também ao Festival Internacional de Música Erudita de Campos do Jordão. A medida foi adotada após o acidente que matou 10 pessoas no último fim de semana, após um ônibus de turismo tombar e atingir 6 carros na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Independentemente das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil, dado ao fato de que, ao que indica, evidentemente isso não é conclusivo, o ônibus perdeu o freio e isso levou a esse trágico acidente com a morte de 10 pessoas retornando de um final de semana de descanso em Campos do Jordão. Como medidas de melhoria na condição logística, transporte, segurança, com o apoio, evidentemente, da Polícia Rodoviária Estadual, nós vamos iniciar a Operação Montanha. Principal acesso a Campos do Jordão, a estrada deve receber 60 mil veículos por final de semana durante a alta temporada, um aumento de 49%. Por isso, entre os dias 19 de junho a 5 de agosto, um centro de controle operacional do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, será montado na cidade para agilizar o acionamento dos serviços emergenciais de guincho ou socorro mecânico. Estamos colocando mais 11 câmeras nesse processo, estamos levando para lá painéis de mensagem variável, vamos colocar painéis fixos na estrada para orientação, estamos colocando os contadores de veículo para que a gente possa aprimorar esta operação e calibrar exatamente o volume. Foram deslocados mais 4 guinchos para a operação na região e mais 10 caminhonetes e veículos de apoio. E além de colocar os cones com sinalização noturna, porque nós vamos fazer, como os senhores vão ver, operações de liberação de uma faixa no contrafluxo e de trechos do acostamento para a gente dar maior vazão onde isso for possível. E as informações sobre as condições da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro e das demais rodovias da região podem ser acompanhadas durante todo o dia pela Band Vale FM, em especial no programa Repórter das Estradas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 da tarde às 9 da noite e aos domingos, das 4 da tarde às 10 da noite, em 102.9 e 98.5 FM. Pais de alunos da Escola Estadual Padre Chico, em Lagoinha, estão com medo de que uma enorme caixa d'água instalada na unidade possa desabar. Eles entraram em contato com a gente e enviaram essas fotos onde aparentemente a estrutura de concreto estaria inclinada. Os moradores chegaram a fazer um boletim de ocorrência e também deixaram de mandar os filhos para a escola com medo de uma tragédia. Em contato com a Secretaria de Estado da Educação, foi informado que uma vistoria foi feita na caixa d'água e que a estrutura não oferece perigo e que um possível laudo de condenação da estrutura não passa de uma fake news. As aulas seguem normalmente. Agora, uma correção. Diferente do que foi divulgado na última segunda-feira nas 2 edições do Band Cidade, referente à morte de pai e filha supostamente vítimas de intoxicação por inalação de gás, usado em um aquecedor dentro de um apartamento em Campos do Jordão, a foto mostrada nas reportagens não é da vítima Rebeca Vasconcelos Rosa, de 9 anos, e sim de sua irmã Raíssa, que está viva e saudável. Aos familiares e nossos telespectadores, nossos pedidos de desculpas. Depois do intervalo, no Band Cidade, São José dos Campos lança loteamento que deve reunir imóveis comerciais, residenciais e empreendimentos voltados para a área da tecnologia. E ainda, a Orquestra Jovem de Taubaté embala a trilha sonora dos casais apaixonados durante o evento na cidade. Esta noite a gente tem aí já imagens ao vivo. Faltam aí poucos segundos para 7 da noite, o Band Cidade volta em instantes.